Vou te pedir algo rapidinho, peço que preste muita atenção no que você vai ouvir. Procure não sair do vídeo, porque o que você vai ouvir no final vai ser melhor do que o começo. Estudante brasileiro vai se prostituir na Inglaterra. Ninguém sabia que eu era gay na época. Eu conhecia, boa parte deles já tinha HIV, que eu dizia, eu quero pegar logo HIV. Ele disse, isso não é de Deus. Meu Deus. Deus não quer separar a nossa família. Mas toquei no bebê, o bebê que era tão bonitinho, virou um bebê todo de sangue, com dente assim. Eu fui possuído mesmo por um demônio. Mudou pra lá, meu pai tinha recentemente casado com uma outra pessoa, mas não queria permanecer com ela. E aí ele foi atrás da minha mãe. Fugiu com a minha mãe, na verdade, para São Luís. E deixou tudo aqui em Recife. E lá eles construíram a vida juntos. Começaram do zero, construíram. E minha mãe demorou um pouco tempo para ter filhos, mas quando ela teve também foi um atrás do outro. Então somos eu, minha irmã mais velha, eu sou do meio e tenho um irmão mais novo. A diferença de um ano e pouco entre um e outro. E aos 5 anos de idade, meu pai faleceu de um ataque fulminante. E minha mãe decidiu vender tudo, né, que tinha lá em São Luís, e retornar para Recife. Ela não aguentou permanecer sozinha lá em São Luís. Então nós retornamos para Recife, e aí foi um tempo de bastante dificuldade, porque minha mãe não conseguiu gerenciar as finanças na época, então nós perdemos tudo. Nós tínhamos uma boa vida em São Luís, e nesse retorno para Recife a gente começou, o primeiro ano foi até bom, porque ainda tinha recurso financeiro, mas depois disso a gente começou a viver um tempo bem difícil, né, de muita privação financeira, e começamos a morar de favor na casa de familiares, e fomos expulsos de todas as casas. Você imagina uma mulher e 3 crianças. Meu Deus. Hoje eu entendo, mas na época eu não entendia. Então começou a ser gerada em mim uma ferida de rejeição muito grande, em mim e dos meus irmãos. E por último nós fomos morar num apartamento bem pequeno, num bairro bem humilde lá de Recife, da região metropolitana de Recife, que chama Maranguape Zero. E nesse bairro nós passamos a maior parte da nossa infância e adolescência, foi até os meus 15 anos de idade, mais ou menos. E aí eu tive acesso a quase nada. Então nós tínhamos privação de tudo, de alimento. Para ir para a escola era uma dificuldade muito grande, porque não tinha recurso financeiro, passagem de ônibus, era tudo muito difícil. E aos 10 anos, lá em Maranguape Zero, eu fui abusado por uma pessoa próxima da família, né, um homem. E depois desse abuso, eu passei a entender, com 10 anos de idade, eu não tinha, né, nenhuma inteligência emocional, então eu passei a entender que aquilo era a realidade normal para todo mundo. Então comecei a descobrir o meu corpo e a entender que aquele tipo de relacionamento, aquele tipo de relação sexual é que era comum. E comecei a ver isso com muita frequência, porque aos 10 anos eu não tinha entendimento ainda. Então comecei a me masturbar logo cedo, comecei a ter acesso a outros homens também, porque viam, né? Eu comecei a ter trejeitos. E aí eu buscava no braço desses homens uma figura paterna que eu não tinha, uma referência. Afinal de contas, éramos eu, minha mãe e minha irmã. Meu irmão era mais novo, então não contava, não era uma referência masculina. E eu comecei a viver isso com muita frequência. E aos meus 15 anos, minha mãe reencontra o namorado da infância, um dos primeiros namorados dela. Eles se juntam, vão morar juntos, e nós nos mudamos de Maranguape Zero. E minha vida continuou. As dificuldades, elas cessaram um pouco, mas não muito. Nós começamos a ter, enfim, mais alimento, mas mesmo assim passávamos algumas privações, não tínhamos recurso para cursos, para investimento em pré-vestibular, essas coisas a gente não tinha acesso. E aí aos 18 anos eu tentei o meu primeiro vestibular, quando eu concluí o 3º ano, 17 para 18 anos, e eu passei para jornalismo. Eu fiz o FIES na época, consegui o FIES, e aí passei, comecei a estudar, e mesmo assim foi muito difícil na faculdade. Minha mãe dizia, olha, você não vai trabalhar, estude, né? É muito importante você ter um diploma, porque uma pessoa que não estuda, que não tem diploma, não é nada. E eu fiquei com aquilo na cabeça e fiz a faculdade inteira. Perto do final da faculdade eu conheci um rapaz, através de uma amiga, e esse rapaz ele morava na Inglaterra, e aí ele me fez um convite, ele disse, olha, você pode ir também, você pode mudar de vida. E eu disse, às vezes eu não tenho passagem para ir para a faculdade, como é que eu vou para a Inglaterra, né? E aí nesse contexto ele contou que na verdade o que ele fazia lá na Inglaterra, em Londres, ele se prostituía. E aí ele mostrou como ele era antes e como ele passou a ser depois que ele adentrou nesse mundo, e como era fácil você conseguir dinheiro através da venda do seu próprio corpo. E aí eu disse, rapaz, eu já faço de graça aqui. Já era um costume, eu já tinha tido relação sexual com muitos homens, né, até os meus 18 anos. E acho que aí já tinha, na verdade, perto dos 20 anos, foi perto da conclusão da faculdade já. E eu decidi ir,
essa amiga em comum tinha um carro na época, 2 carros na época. Ela disse: olha, eu vendo um, a gente pega o dinheiro. Ela investiu nessa carreira. Um investimento na carreira. Meu Deus, misericórdia, Jesus. Ela disse: eu não tenho coragem, você é corajoso. Tu não tem dinheiro, eu tenho dinheiro. Então, juntou o útil ao agradável. Eu disse: rapaz, tu tem certeza? Ela: tenho certeza. Então, ela vendeu o carro. Nós vendemos o carro dela. E eu falava: mãe, eu vou para Inglaterra. Minha mãe dizia: tu não tem dinheiro para ir para a faculdade às vezes. Aí eu me calei, não contei mais para ninguém. Fiz o processo junto com ela, vendemos o carro, compramos passagem, pagamos uma escola que tinha que pagar para entrar na Inglaterra, né, para a gente ter um álibi para entrar. Porque éramos jovens, não tínhamos nada no Brasil. E aí fomos. Né, chegou o dia e nós fomos para a Inglaterra. Fomos para Londres, encontramos esse rapaz lá. Ele nos deu guarita, lá nós passamos a morar na casa dele. E já na primeira semana ele já começou a colocar os nossos anúncios para a gente já ter cliente para atender na Inglaterra. E aí começou se minha vida já tinha sido péssima em todos os sentidos, de privação e tudo mais, abuso e inúmeras outras coisas que eu vivenciei, a partir daquele momento foi ladeira abaixo mais ainda. Então eu comecei a me prostituir com muita frequência. Então veio o primeiro cliente, depois do primeiro cliente outro. E eu via que o dinheiro entrava e, enfim, fui fazendo novas fotos pelado e a gente postava isso em sites lá fora, até que um dia descobriram minhas fotos aqui no Brasil e divulgaram, mandaram para minha família, divulgaram entre o meio, né, na época o meio gay, e foi uma loucura. Estudante brasileiro vai se prostituir na Inglaterra, era o tema da matéria na época, que saiu nos jornais digitais na época, né? E aí eu disse: e agora? Todo mundo já sabe. Eu disse: agora eu vou escancarar de vez então, já que todo mundo já sabe, tô nem aí, já tô aqui mesmo. E aí fui viver mesmo uma vida louca, né? E comecei a me drogar, porque para você suportar, né, essa vida você precisa de drogas, não tem como ser diferente. Então comecei a usar droga, cocaína, crystal, que é a metafetamina em forma de cristal, uma droga caríssima, ketamina, o que você imaginar de droga, só não fumei crack, graças a Deus. Mas as outras drogas todas eu cheguei a usar. Então foram 4 anos morando na Europa, eu cheguei a conhecer 20 países, quase 100 cidades na Europa e arredores, mas sempre viajando para me prostituir, né? E vivi isso durante 4 anos, de forma muito intensa. Foi muito intenso, foram 4 anos em que eu não tinha perspectiva de vida, né? Minha perspectiva era fazer mais dinheiro, viajar, gastar o dinheiro, é um dinheiro que entrava fácil, no sentido de, né, rápido. E também era gasto muito rápido, porque eu precisava da droga para me manter, eu já era viciado. E ao final desses 4 anos eu retorno para o Brasil, fui deportado 2 vezes. A primeira vez fui deportado da Inglaterra e voltei para o Brasil com a mão na frente e outra atrás. Eles seguraram tudo lá, roupa, tudo. E aí eu cheguei até a me prostituir no Brasil. Fui para São Paulo, passei uma época me prostituindo em São Paulo, fui para as ruas de São Paulo me prostituir. Literalmente assim, para calçada? Fui para calçada, para rua mesmo. Lá no MASP, numa região lá de São Paulo que os garotos de programa ficam. Passei de morrer. Na Paulista mesmo, né? Uma parte mais baixa, que tem um parque e tudo mais, eles ficam mais escondidos. Passei de morrer porque, por conta da competição na rua, existe uma competição, existe uma organização, né, para se prostituir, você tem que pagar um percentual, enfim, não é qualquer pessoa que chega que pode, mas eu precisava porque eu não tinha o que comer mais, não tinha dinheiro, eu estava ali. E aí eu arrisquei mesmo, passei de levar pizza na rua, passei de morrer, mas consegui, né, entender que não tinha o que comer nessa época lá, porque de fato ficou difícil, eles bloqueavam as minhas, né, os clientes quando paravam, eu não conseguia muitas vezes ir porque eles iam na frente e ameaçavam me bater e tal, me matar. E passou essa época, eu recebi um convite para ir para o Rio de Janeiro, para completar o dinheiro que eu precisava para voltar para a Europa. E eu fui para o Rio de Janeiro, morei em Copacabana, no posto 2, e me prostituindo de mais uma temporada no Rio. Levantei o dinheiro, volto para a Europa. E aí passo mais alguns anos na Europa. E no final desse 4º ano lá, eu estava fazendo uma viagem pela Escandinávia. Era Dinamarca, Suécia e Noruega. Quando eu chego na Noruega, eu tento entrar novamente no Reino Unido. Estava drogadíssimo, era meu aniversário. Tinha consumido muita droga, já fazia uns 5, 6 dias que eu não dormia. De tanta droga. E aí uma amiga fez: olha, vamos na Inglaterra dar um pulo lá, a gente vai em Londres, que é aniversário de fulano, depois a gente volta. Assim, eu já vejo com a mão de Deus, né? Porque depois daquele dia eu não voltei mais, também parei de me prostituir e parei de usar droga em seguida, né? E eu tentei entrar na Inglaterra, eles não deixaram, porque eu já tinha sido deportado, eu não estava lá. Volto para a Noruega, quando eu chego na Noruega eles me barram também, só você vai ter que voltar para o seu país de origem.
E aí fiquei alguns dias na Noruega aguardando a compra da passagem e tudo mais. Fui pra corte na Noruega, de frente ao juiz. E por incrível que pareça, o juiz falou, olha, você não deveria estar preso. Eles não poderiam ter feito isso com você, foi errado. O que é que você quer fazer com isso? Então eu tinha o direito de processar, na verdade, lá o Estado, se eu quisesse. Fiquei... Mas eu estava tão cansado daquela vida, já era um vazio tão profundo. Eu já estava na abstinência também, porque já fazia dias. Eu passei muitos dias drogando e depois muitos dias sem drogar. E foi bem delicado dizer, eu só quero ir para minha casa. Eu só quero voltar para o meu país. Eles compraram minha passagem, poucos dias depois eu estava voltando para o país, para o Brasil. E foi muito delicado, porque quando eu voltei eu estava num nível de vício muito grande de droga. Ainda é meu aniversário, saí para comemorar com os amigos num sítio e foi terrível, porque na volta eu tive minha primeira experiência espiritual, que eu não conhecia espiritualidade, não frequentava religião nenhuma até esse tempo. E eu tive meu primeiro endemoniamento. Voltando dessa festa, eu fui possuído mesmo por um demônio, que na época eu não sabia como era, mas eu só conseguia mexer a bola do meu olho. E o demônio ficou por muito tempo ali, ele falava coisas à minha mente, assim, foi terrível. Eu não conseguia mesmo me mexer, eu nunca tinha tido essa experiência. E os garotos de programa que eu conhecia, boa parte deles já tinha HIV, que eu dizia, eu quero pegar logo HIV, porque aí eu não tenho mais preocupação. Meu Deus. E pra glória de Deus, eu nunca peguei nenhuma doença, sabe? Mas eu cheguei a esse ponto, assim, pra você ver como a minha mente tava... mesmo, né? Eu já tô no fim do poço. Meu Deus. Então daqui não tem pra onde ir mais. E eram pensamentos terríveis, e eu achava aquilo muito comum, era muito normal, porque a gente falava de AIDS como falava de qualquer outro assunto, muito comum, muito normal, como chiclete, como bombom, como sorvete. E, é verdade, esse episódio que eu vivi lá na Inglaterra, em Londres, uma casa que me levaram, que era uma casa que tinha uma vitrine, e o vidro era todo fumê. E do lado de dentro do vidro a gente não via o que estava fora, claro. Tinha uma luz do lado de dentro, a gente ficava sentado como se fosse uma sala mesmo, sofá, uma geladeira. E a gente ficava naquele ambiente, vários meninos. E quando a luz vermelha acendia lá na ponta do teto, era indicando que tinha algum cliente olhando no vidro para a gente ficar em pé para fazer a apresentação. Então a gente ficava em pé do outro lado do vidro, sorrindo e tal, esperando a porta abrir, que era o dono do local, dizer, olha, fulano é você, quarto tal. E a gente ficava ali um dia inteiro, para conseguir fazer um dinheiro. O dono do local dava um percentual do que a pessoa pagava para ele, pagava para casa. Então a gente tinha que fazer mais clientes, que é para poder ter pelo menos um valor razoável para ir para casa naquele dia. E os meninos que iam lá, a gente chamava da ralé da prostituição, porque ganhava pouco, e eram meninos que geralmente precisavam muito. Então naquela época eu precisava fazer dinheiro para me manter. E depois eu descobri que tinham outras fontes, outras formas de fazer dinheiro, mais dinheiro de uma forma mais assertiva. Então comecei a colocar minha foto em sites internacionais, e aí a coisa subiu de nível, eu comecei a ganhar mais dinheiro, e eu comecei a ver que o dinheiro era fácil de ganhar e que eu poderia, com o meu corpo, que era algo que era meu, sem precisar roubar, sem precisar matar, eu poderia ter esse dinheiro e fazer o que eu quisesse. Então, um sonho que eu nunca nem tive, na verdade, que foi viajar para fora do país, que eu era tão pobre que eu nunca nem sonhei em ir para fora do país. Eu tinha realizado esse sonho e existia agora a possibilidade de eu conhecer. Então, eu não juntava dinheiro. O dinheiro que eu tinha, eu viajava para outros países. Então, meus amigos, na época, eles permaneciam na Inglaterra ou em algum outro país e eu ficava viajando sozinho. Então, eu conheço a Inglaterra toda, conheço a Escócia inteira. Eu conheço a França, boa parte das cidades da França, Bélgica, eu conheço quase toda, Suíça, Alemanha, Dubai, tanto lugar. E tu ia sempre que tu ia para essas cidades era sempre me prostituir, ou colocava o anúncio em sites, e também tinha cidades que eu já sabia que tinham jornais, que lá na Europa é muito comum. Você colocar, tinha aqui também no Brasil, em Recife eu lembro, mas não tem mais, eu não me recordo, eu também não vejo mais jornal em papel, mas lá tinha tanto jornal digital, quanto revista, quanto site, mas o jornal físico também tinha, a gente colocava a foto lá e o anúncio e o telefone, e a gente recebia essas ligações, comum, era algo comum. E aí, na Europa é muito comum, e boa parte dos homens, eu creio, não vou dizer um percentual porque eu nunca fiz uma estatística disso, mas eu vou falar baseado na minha experiência, 90% ou mais dos homens que frequentam esse tipo de ambiente e pegam esse tipo de serviço são homens casados. E geralmente são homens heterossexuais que são casados com mulheres e procuram serviço de garotos ou serviço de travestis.
Isso é uma tristeza. Não é hétero, então. Então, são homens para a sociedade, deixa eu refazer, para a sociedade, homens que são heterossexuais, mas que buscam esse serviço para satisfazer os seus desejos ocultos. Isso é um vazio muito grande. E eu não entendia isso na época, eu achava que era comum, como eu falei. Então, tive muitas experiências, assim, ruins, mas eu entendia que aquilo era o meu suprassumo. Afinal de contas, eu era um menino pobre, que não teve acesso a quase nada, e que agora morava na Europa, fora que nenhum dos meus amigos, ninguém da minha família, minha mãe, acho que só pegou avião na vida dela 2 vezes. Uma para ir para não, acho que nem sei se ela foi de avião, mas se eu sei que voltar, ela voltou. Então, meu irmão eu conheci agora, ano passado foi ano retrasado a Argentina, mas nunca foi para a Europa. Minha irmã nunca saiu do Brasil, até os dias atuais. E minha família, então, eu não era uma possibilidade, não era algo que eu nem sonhava, como eu falei. Não era nenhum sonho, porque não era uma realidade para mim. Então, o que me fez vivenciar isso foi esse vazio, sabe? A minha infância, ela foi roubada de mim, né? Primeiro com a morte do meu pai. Então, eu senti que isso foi saqueado. E desde pequeno, hoje eu entendo, né, que eram as mentiras de Satanás. Então, se seu pai morreu, não tem mais ninguém que vai te apoiar, né? Os homens, eles, né, com 10 anos de idade, você é um abuso. Agora os homens querem aproveitar de você. Eu não entendi o que era isso. Eu só queria, na verdade, um braço fraterno. Um homem que pudesse fazer aquilo que era o papel do meu pai, de um homem que não estava mais lá. Então, hoje eu entendo, depois de ter estudado muito inteligência emocional, depois de ter feito terapia, depois de ter, primeiro de tudo, ter encontrado com Cristo, porque ele foi o primeiro a me mostrar tudo isso. É por isso que eu decidi por essa vida. Vai fazer 4 anos agora em julho. Mas era um vazio tremendo. Era um vazio muito grande. E você, quando começou a exatamente usar drogas, foi porque já queria fugir dessa realidade? Com certeza. Eu não entendia assim, isso. Tô cansado, não aguento, vou... Eu não entendia. Mas todo mundo que estava no meio e que me aliciava para poder continuar na prostituição, porque as primeiras vezes foram difíceis. Né, ver um homem que você nunca viu, por mais que a gente vá para uma boate, existe a paquera, aquela coisa toda né, que muitos jovens fazem, tá lá a paquera, por mais que você saia com uma pessoa, mas você viu a pessoa, você teve uma paquera, teve um olhar, teve uma troca. E na prostituição não, na prostituição você abre a porta, você não sabe se a pessoa é loira, se é morena, se é preta, se é alta, se é branca, se é gorda, se é magro. Então você não tem uma perspectiva, a pessoa, você abre a porta, boa noite. E você tem que fazer o que tem que fazer independente. Então eu peguei coisas assim terríveis, homens, eu vi coisas das mais bizarras que você imaginar. Então, como eu falei, eu voltei dessa festa e na volta da festa ele me tomou, mas eu não sabia o que era endemoniamento. Então, teve uma hora que eu achei que era até droga, mas tipo, já fazia um tempo que o efeito da droga tinha passado. E eu nunca passei por isso com a droga. Então, não era um efeito comum da droga. Eu já estava habituado com a droga. E aí, verdadeiramente, eu senti algo que tomou conta do meu corpo, e assim não foram 10 minutos, foi cerca de 1 hora, eu acho, mais, porque foi da casa do lugar da festa até a casa da minha mãe, que dava mais ou menos 1 hora e pouquinho de carro. Então, nesse tempo, até chegar na porta da casa da minha mãe, eu não tinha, as minhas faculdades, elas foram tomadas, a não ser a minha faculdade mental, que permaneceu, eu via tudo, eu só conseguia mexer a bola do olho. Então, eu via o que estava acontecendo, meus amigos estavam no carro, eu queria falar para eles que não era eu que estava ali, eu não conseguia. E aí o demônio ficou ali, fazendo um ato de sorriso, e eu não entendi aquele contexto todo. Depois eu vim entender que, na verdade, já era uma porta para eu ir para onde eu fui. Porque depois disso, eu fiquei na cama, como eu te falei, passei umas 2 semanas, minha mãe tentou me tirar da cama, não conseguia. Eu comecei a emagrecer tanto que minhas costelas apareciam, dava para contar. E minha irmã conta essa história, minha mãe também. E foi muito terrível porque eu não me levantei, só abri o olho, elas me sacolejavam, assim, chegaram a me bater pra ver se eu me levantava. Não levantava, de jeito nenhum. Eu entrei num estado de sono, assim, que eu abria o olho, falava o que tinha que falar, o demônio usava e depois eu dormia de novo. Meu Deus. Por cerca de 2 semanas. E foi muito difícil pra minha mãe, pra minha irmã, ninguém entendia. Até que não sabiam mais o que fazer. Meu irmão lembrou de um amigo dele, que era da época de escola, que era espírita quando ele conheceu. Só que, na verdade, ele era pai de santo na Umbanda. Ele foi lá, levou umas ervas e tal, sacolejou, o demônio saiu, né? Se conversaram lá na hora, eu acho que um com o outro. Nada contra, tudo contra, na verdade. Mas aí o demônio saiu e eu disse, pronto, agora eu fui curado. Tô curado. É isso aí que eu quero. Eu preciso seguir esse homem porque esse negócio me salvou. E aí eu fui pra Umbanda, comecei a frequentar Umbanda. E foi bem... Eu sempre fui muito intenso em fazer as coisas e muito corajoso, assim. Eu sempre tive esse ímpeto, né? Eu vou fazer. Então você coloca uma coisa na cabeça assim, desde pequeno. Eu vou até o fim. E eu lembro que eu fui
com esse pai de santo. Ele disse, olha, você é médium, você tem a mediunidade aflorada e você precisa trabalhar isso, senão os demônios, né, os espíritos das trevas vão ficar, né, se apossando de você e tal. Eu disse, então tá bom, então vamos embora. E aí comecei a frequentar esse terreiro de Umbanda. Nós praticamente abrimos o terreiro dele junto, porque ele era pai de santo, mas ele não tinha um terreiro mesmo ainda. Minha irmã foi junto, nós sempre tivemos uma ligação muito forte. E nós começamos a crescer esse terreiro. Então começou a chegar gente, a gente começou a fazer os trabalhos e tudo mais. Mas eu sempre tive uma convicção, nunca fui uma pessoa de fazer mal para o outro. O mal que eu fazia era para mim. Então a gente não fazia trabalho para matar ninguém, trabalho para ninguém voltar para ninguém. Os trabalhos que a gente fazia lá era para curar fulano que estava doente, era para dar um recado para ciclano. Então não tinha essa maldade. E eu achava que aquilo era o suprassumo. E fiquei ali uns 3 anos, eu acho, 3 anos e pouco. Lá dentro eu conheci o Saulo. Eu me casei com o Saulo. O Saulo também passou por esse processo. O Saulo foi um pouco mais profundo porque na infância, na adolescência, ele chegou a frequentar a igreja, né, evangélica, e ele estava passando por um processo de preparo para ser pastor na época, né? E aí ele desvia e começa a se relacionar com outros homens também, fruto, vou falar porque, enfim, ele me autoriza, tenho certeza. E aí ele fruto de um abuso também na infância, e aí ele começa a frequentar lugares e pessoas do mesmo sexo, e ele também passou por várias situações muito ruins na vida dele. A gente se encontra. Engraçado que depois de 4 anos desse vício todo de droga, quando aconteceu isso, eu parei de usar droga e nunca mais voltei. Não precisei ir para uma casa de recuperação, não precisei fazer tratamento, não, acabou aqui, não vou usar mais. Foi uma decisão. Assim como fumar também, porque na Europa eu comecei a fumar e fumei 4 anos, então teve um dia que eu disse, eu não quero mais fumar, porque eu fui subir uma escada e não consegui. A partir de hoje eu não fumo mais, joguei as carteiras de cigarro fora, nunca mais fumei. Então eu tinha esse lado positivo, que no meio desse caos todo me ajudava de alguma certa forma. Então não me prostituí mais e não me droguei mais. Conheço o Saulo dentro da Umbanda, a gente fica no terreiro, nós começamos a nos relacionar, com 7 meses, 6 meses, 7 meses juntos, a gente foi morar junto, depois casamos e aí começamos a constituir relacionamento, me formei em relações internacionais, já tinha os idiomas, porque na volta já era poliglota, essas viagens me proporcionaram isso. E nós começamos a criar um relacionamento profundo. Uma hora nós decidimos sair do terreiro, porque o pai de santo começou a se envolver com candomblé. E na Umbanda não matava bicho, era só ervas, flores, frutas. E aí ele começou a se envolver com candomblé. A gente tentou ainda, porque ele dizia que era preconceito que a gente tinha e tal. Então a gente tentou, matamos bicho, participamos de rituais com sangue dentro do candomblé. Ele foi fazer o santo dele lá no terreiro de candomblé, que é um terreiro bem famoso lá em Recife. E eu acompanhei ele, foi eu que fiquei com ele de quarto, né? Agora, ele já tinha, ele teve, assim, muito contato com o evangelho a ponto de quase ser pastor, né? E se envolveu numa religião assim. Ele era jovem, assim, ele era um adolescente que tinha passado pelas mesmas situações e ele ia para a igreja porque os pais eram evangélicos. Mas ele não tinha tido a experiência dele com Deus. Ele não tinha tido experiência ainda. Ele frequentava a igreja e era a rotina dele. Era uma saída também, era uma fuga, na verdade. E quando ele tem a oportunidade de um pouco de liberdade, ele começa a se relacionar com aquilo que atraía ele, que era a figura masculina, por conta do abuso e uma série de outras coisas, falta de paternidade, mesmo tendo um pai dentro de casa. E ele começou a se relacionar também com homens. E aí ele sai da igreja, deixa a família, vem para a capital, porque ele é do interior, né, de Limoeiro. Ele vem para Recife para poder estudar, fazer faculdade na época de geografia, e ele vai morar na casa do estudante, na Universidade Federal, e aí começa essa jornada dele também de ladeira abaixo, de muitos relacionamentos. Nas escolas, nas faculdades federais, a gente sabe que é o que rola, né? É loucura. Ele me conta cada história, assim, me contou cada história terrível das casas de estudante, de drogas, de prostituição, de orgias, enfim, coisas mais, né? E é uma pena, porque é um lugar onde que os nossos jovens deveriam ser abraçados para, né, transformar o seu futuro, e nós somos nós somos apresentados, né, a um ambiente que é hostil e que dá pra gente a oportunidade de a gente se afundar mais, né, infelizmente. Em vez de sair ali com a carreira, sai viciado. Muitos assim. Meu Deus. Muitos assim. E é uma pena isso. Então tu sai da... Umbanda, a primeira? Umbanda, fui pro candomblé, passei pro candomblé junto com esse pai de santo que era da Umbanda também, a gente passou até a transição junto com ele. É que é uma mistura, né? Só que o candomblé é esse que mata animais. Que faz o sacrifício, né? E se utiliza do sangue de animais. Então, o bode, a galinha, a pombo, a boi, tudo que você imaginar de bicho,
né, eles utilizam nos rituais oferecendo o sangue do animal, né, e boa parte das partes dos animais para os santos, né, que eles chamam os orixás. E aí me envolvi, fiquei um tempo ali, vivenciei, tive várias práticas lá dentro também, tive a oportunidade de vivenciar essa prática, que foi muito intensa, mas entendi que aquilo não era para mim, sabe? Ali eu já entendi que não era. E também decidi sair e fui para... Mas como tu percebeu? Como foi esse... Por conta desse peso. Então chega uma pessoa hoje, tô com um problema, fulano, sei lá, tô com um problema de dor na coluna, traga uma galinha, mata a galinha, oferece a galinha, passa sangue. Então assim, os rituais começaram a se tornar uma prática diária. E tu começou a presenciar, tipo, rituais mais pesados? Comecei. De pessoas que desejavam a morte de outras? Então, não cheguei. Não cheguei a ter acesso a pessoas que faziam esse tipo de coisa, até porque eu não concordava. Então, as pessoas já sabiam o posicionamento também. Então, não cheguei a frequentar. Agora, tive acesso a coisas que só pessoas que já tinham tempo de casa no candomblé tinham acesso. Por exemplo, o quarto de balé, que eles chamam, que é um quarto onde os espíritos das pessoas que são, né, adeptas do candomblé vão quando morrem. Espíritos ancestrais, que eles se você morrer no candomblé, eles fazem um rito de passagem na sua morte para que o seu espírito vá para esse lugar. É como se fosse algo desse tipo. Então tem um quarto de balé. E geralmente quem entra ali é o pai de santo, são as pessoas mais antigas da casa. Então eu fui levado, né, conheci esse lugar, entrei, fiz ritual lá dentro. E outras coisas mais que eu fui tendo acesso, talvez por conta desse pai de santo, que era amigo do... Enfim, na época, né, mas que eu não deveria ter tido acesso porque eu não era nem do candomblé. Eu não era da casa. Eu era uma pessoa que estava chegando, na verdade. Então eu tive esse acesso a essa iniciação, né, junto com esse pai de santo, que na época era esse meu pai de santo. E foi isso. Então eu fui muito intenso. Foram uns 4 anos, contando com tudo. E eu disse... você disse que uma das coisas até que você me contou também é que tem o pessoal que, tipo assim, muitos políticos envolvidos, muito, né? Pessoas que querem, às vezes, ganhar uma campanha. Homens e mulheres muito ricos, né? Frequentava esse terreiro lá de Recife. Frequentam sim, frequentam. Né, fazem as suas oferendas, vão fazer. A própria Anitta, ela fala abertamente sobre isso, né, os meus orixás, e eles fazem as oferendas, muitos cantores. E ela é uma pessoa que teve contato também com o evangelho, né? Sim. E a gente vê que é algo comum, não é normal, para mim não é mais normal, mas é muito comum. E aí você entende que são pessoas que querem viver um senso de pertencimento muito forte, que carregam um vazio muito grande. E aí eu fui essa pessoa, né? E infelizmente ou felizmente eu digo hoje, porque através dessa experiência, hoje eu posso falar a respeito disso e alcançar vidas. Então, desses 3, quase 4 anos de evangelho, muitas pessoas já foram alcançadas através da minha vida pelo testemunho que eu carrego. Então, eu nunca tinha, por exemplo, falado em rede social, como estou fazendo aqui agora no seu podcast, é a primeira vez, depois de quase 4 anos, que eu conto meu testemunho, né, em rede social. Mas geralmente quando eu vou numa igreja, né, quando eu ministro um treinamento, eu conto pedaços do meu testemunho que impactam. Então eu recebo jovens que vêm, eu estou passando por um problema também, fui abusado e hoje estou, né, na homossexualidade. Pessoas que estão dentro de casamento e falam, olha, eu tenho atração por homens, eu vivi isso na infância, o que é que eu faço? E aí eu eu aconselho essas pessoas, entram num lugar para que essas pessoas também possam se encontrar. Eu digo, a gente só pode dizer que nós somos conscientes quando verdadeiramente a gente traz à luz essas coisas que nos agrediram tanto, que roubaram a nossa identidade, que denegriram a nossa identidade. Então, quando eu converso com pessoas que passaram pelos mesmos problemas, cara, eu fico caçando por aí? Não. Mas eu conto meu testemunho. Se a pessoa quiser viver a mesma experiência que eu vi, ter a oportunidade de conhecer o outro lado, isso é importante. Vamos na igreja comigo, conhecer lá a igreja? Esse cara, a igreja evangélica, por mais que eu já esteja mais liberal, gosto de crente, mas tipo, os caras não aceitam homossexual, eu sou bem casado. Eu tinha um relacionamento com o Saulo de muita amizade. Eu pensava, ele realizava, ele pensava, eu realizava. A gente era muito íntimo, muito amigo, sabe? A gente vivia um relacionamento que as pessoas, muitos casais heterossexuais invejavam. Porque eu não traía, ele não traía. A gente tinha um relacionamento que era idôneo à vista humana. Era um bom relacionamento, um relacionamento que para a sociedade funcionava. Nós tínhamos uma filha, nós éramos bem financeiramente. Então, era um relacionamento. E muito bem.
e muito bom. E fui para essa igreja, aceitei. Eu disse, eu vou contigo. Ela insistiu, eu disse, eu vou. Deixei Saulinha Ana Clara em casa, dormindo, fui de manhã cedo, e ela mandou a localização para mim. Eu coloquei no GPS e fui. Quando eu tô no meio do caminho, o GPS me coloca num beco sem saída. Estreito. Só que eu pensei que no final ia ter era algum atalho que ele tava me levando, porque, enfim, acidente, sempre tem alguma coisa, né? E o GPS às vezes dá uns doidices, né? Rapaz, tu tem que perguntar se não é Deus, viu? Porque Deus usa GPS, viu, verdade. gente? Se você, não sei você, mas verdade. comigo ele usa. Fica vendo como é que vai dar essa Fica a história, né? dica aí. Tô eu lá nesse beco sem saída, eu digo, e agora, no meio de uma comunidade, eu digo, eita, meu, cara, o espírito de Tu lá de luz. carrão. Hoje já comecei a chamar o espírito de luz. Espírito de luz. E aí comecei. Me ajuda, eu botava pra frente, botava pra trás o carro, uma agonia, o beco estreito, no meio da comunidade, eles vão me roubar aqui dentro. Aí, de muita agonia, eu consegui sair. Quando eu tô, esse rapaz, tu mandou um endereço errado. Ela mandei não, olha pra aí, eu olhei quando ela, PE 22, o endereço da igreja, eu digo, aí apertei de novo, o GPS me levou, cheguei lá. Logo quando eu cheguei, eu senti um impacto. Eu disse, rapaz, os espíritos de luz estão aqui já. Ué? Porque, que impacto, que coisa, que energia boa. Aí entrei, tinha um rapaz grisalho, barbudo, grisalho, que estava dando a palavra lá e ele pregando muito bem, com eloquência. E eu comecei a chorar. E o rapaz chorando, eu disse, rapaz, olha, pra minha amiga, olha, ele acessou alguma ferida emocional minha, que eu não paro de chorar. Aí tu já com a Já veio o coach, já veio o espírita, já veio, né? Aí eu também chorar, e ela calada aqui, ela chorava também, pensei que era pela palavra, ela estava chorando, era por mim. Com certeza. E eu sendo tocado já e sem saber de nada. E aí no final foi lindo assim, ele falando sobre a ótica. A nossa ótica e a ótica de Deus. E ele começou a destrinchar. Quando a gente está debaixo da nossa ótica, as coisas não funcionam. Podem até parecer que estão funcionando. Pode até parecer que está legal. Mas, na verdade, não estão. Mas quando a gente coloca a ótica de Deus, quando a gente começa a enxergar através da ótica de Deus, as coisas mudam. E a gente verdadeiramente vive em plenitude. E aquilo me tocou de uma forma tão profunda. E aí ele fez um apelo. Disse, eu quero agora convidar você para aceitar Jesus, para lá. Aí eu cruzei logo meu bracinho aqui, né? Eu disse, esse negócio não é para mim. Homossexual, casado com um homem, tarará. Disse, não. Aí eu me aquietei. Aí no final ele terminou o apelo, passou, mas eu já estava sentindo, sabe, aquele vazio que me levou a me prostituir, o vazio que me levou a deitar com vários homens, o vazio que me levou às drogas, que me levou a outras religiões, sempre em busca desse preenchimento de um vazio, porque eu ia para esses lugares para buscar esse preenchimento. Eu estava começando, parecia que estava, sabe, 50% cheio, eu já estava sentindo uma plenitude. Eu dizia, é muito estranho o que eu estou sentindo, porque eu nunca senti isso. E ele parou assim, e ele disse, olha, Deus está me incomodando para fazer um novo apelo, só que agora um apelo diferente. É uma contagem regressiva, é a contagem regressiva da sua vida. Meu Deus. Eu vou fazer essa contagem. E você, tem alguém aqui que ainda precisa vir para Jesus? E ele começou 10, 9, pô, faz 1, 2, 3, né? Pronto, eu vou morrer agora, que eu vou cair fulminado. Eu sentindo assim, E eu sentindo um fogo que vinha do dedinho do pé e vinha subindo no corpo, um negócio que eu não conseguia controlar. Eu dizia, meu Deus, o que é isso que eu tô sentindo? Aquele negócio, eu chorando, uma mistura de choro com preenchimento, com... Aquela coisa me tomou. Quando ele chegou no pé, já perto do eu levantei a mão. Aí a irmãzinha de trás, as irmãs que ficam ali por perto, né? Já pegou nas minhas costas pra eu não desistir, né? Eita, glória. Aí eu não sabia o que fazer. Rapaz, porque o crente tem que ser inconveniente. Aí ela me pegou ali pelas costas, foi me levando pro altar. E eu não sabia o que eu estava fazendo. Ainda era algo assim que eu tinha feito, mas eu não sei por quê. Eu estava naquela coisa toda. A cabeça estava assim. Oi? Mas eu estava sentindo uma plenitude que eu nunca, em lugar, em religião, em mundo, em país, em cidade, eu nunca tinha sentido aquilo. E aí, em direção ao púlpito, eu abri os olhos assim, que eu estava praticamente sendo empurrado por ela, que eu não estava conseguindo andar direito. Tamanha, era um fogo, um negócio que eu sentia. E aí, quando eu olhei assim ao redor, indo pra lá, aí tudo ficou preto e branco. Eu disse, pronto, agora endoidei, será que eu vou morrer? Meu Deus. E tudo ficou devagar, parecia aquele slow motion. Muito eu digo, slow. filme. Pronto, meu Deus do céu, tomei será que me deram alguma coisa aqui? Bebi uma água. Foi muito rápido. Quando eu pensei nisso, aí veio uma voz audível, que disse assim, Carlos, sem a minha presença, vai ser aquele beco sem saída que eu te levei. Mas com a minha presença, esse mar de amor, as cores voltavam e eu olhava a igreja enorme, cheia, o povo batendo palma, fazendo coração, uma doideira, e eu chorava, aí que eu chorava. Meu Deus, o que é isso?
Aí cheguei na frente do púlpito e aquele pastor, tinha outras pessoas que tinham aceitado, mas parecia que ele só me olhava e ele apontava o dedo, dizia umas coisas. Aí que eu chorava, sabe? Gente, foi um momento assim. Mas parecia que eu estava no céu já. Quando a Bíblia diz que quando nós cremos com o coração e confessamos com a boca, e nós somos retirados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, foi justamente a sensação que eu tive naquele momento. Que eu tinha sido retirado desse lugar de trevas, onde eu estava enganado de tudo, mas eu não tinha consciência ainda. Mas depois, agora refletindo, é que eu tenho a consciência de que eu fui verdadeiramente retirado. E fui colocado nesse, porque era uma plenitude que eu nunca tinha sentido. Só podia ser o reino de Deus. E eu saio daquele lugar, essa minha amiga chorando, se acabando de chorar. Me agarra, o marido dela me agarra, uma loucura na igreja, aquela coisa, aquela comoção. E eu fui para casa anestesiado. Eu digo, será que eu vou conseguir dirigir? Cheguei em casa, eu disse, quando eu abro a porta, a Saulo e a Ana Clara no chão, brincando. Aí eu disse, agora? Aí ele, e aí, como é que foi? Bom dia, Porque bom tu dia. já tinha consciência? Não tinha. Só que eu não que... sabia o que eu ia dizer, que eu tinha levantado a mão na igreja, né? Ah, sim. Ah, olha, perguntar se queria ser Jesus, eu aceitei. Foi desse jeito mesmo que eu falei. Aí ele pegou e, tudo bom, como é que foi? Bom dia, meu amor, tal. Dei um beijo nele, peguei a Ana Clara, beijei ela, aquela coisa toda. Aí ele, e aí, como é que foi? Eu disse, rapaz, o homem prega melhor do que Paulo Vieira. Tem uma palavra. Eu chorei do começo ao fim. Ele tocou em algumas feridas e tal. E tu não sabe de nada. Ele disse, o que foi isso? No final, ele perguntou quem queria aceitar esse Jesus. Aí, porra, eu não levantei minha mão? Para ele, que já tinha contato com o evangelho, já sabia onde se andar. Só que eu não sabia. E aí ele disse, foi que bom. Eu digo, não tá bom, que bom, né? Enfim, levei como normal. Fui pra Alphaville em agosto, voltei depois de quase 15 dias, 10 dias eu acho. Volto pra casa, tudo tranquilo. Aí mensagem, célula. Olha, queremos te convidar pra nossa célula, que é perto da sua casa, não sei o quê. Aí eu fui ver o Instagram. Mandaram no Instagram, tudo bonitinho, endereço. Aí eu disse, só casal heterossexual. Eu disse, eu não vou. Porque é numa casa, e na igreja é grande, ninguém sabia que eu era gay na época. Então não tem o que dizer, né? Mas numa célula o povo vai saber, vão machucar minha família. Eu não vou pra esse lugar. Aí o cara foi insistindo, o líder da célula. Aí eu disse, eu vou fazer de novo, eu vou sozinho. Aí eu disse, eu vou fazer pior, tu quer ver? Quando chegar lá, eu vou contar meu testemunho todinho em 5 minutos, que eu falo rápido. Eu vou contar meu testemunho todo em 5 minutos. O que é que você quer? Eles vão me expulsar. E aí cheguei na célula, tudo bom, bem bonzinho, dando sorriso. Senta. Aí sentei. Aí começou, né? Boa noite, não sei o que, lá, vamos fazer uma oração. E eu lá. Ele não pede por esperar. Aí, olha, agora você vai se apresentar. Me deram um papel higiênico assim, puxa, eu puxei bem muito papel higiênico. Disse, agora se apresenta o tanto do tamanho do papel. Eu digo, é minha oportunidade. Aí comecei. Meu nome é Carlos, eu sou casado com um Saulo há quase 10 anos, 9 anos. Eu tenho uma filha chamada Ana Clara, já me prostituí na Europa, já usei droga. Eu via o povo entrando no sofá assim. E aí eu disse, pronto, peguei eles. Olha a cara deles como estão, né? Olha como eles estão. Estão chocados. Eu não disse que eles iam me rejeitar? Eu sabia que eles iam fazer isso. Ainda bem que eu não trouxe Saulo e Ana Clara. Quando eu terminei a última frase, o líder da célula pulou, seja bem-vindo, na próxima vez traga Saulo. Ai, tu não esperava por essa. Aí eu, hã? Ele disse, seja bem-vindo. A gente já ama você. Que bom que você veio hoje. Traga Saulo e Ana Clara da próxima vez. Tá certo, tá bom. Vamos lanchar, se posso não. Não tô bem, vou pra casa. Fui pra casa. Eu fui tão desnorteado pra casa que eu fiquei assim, não é possível. Eu disse, o que esse cara endoidou? Será que ele tá tirando com a minha cara? E eu fui. Fui pra casa, cheguei em casa, contei pra Saulo. Aí ele disse, então bora na próxima. Aí eu disse, tá bom. Começamos a frequentar a célula e fomos amados. Ninguém falava nada. Aí eu disse, será que a igreja aceita ficar comigo, né? Frequentávamos com qualquer outra pessoa. Ana Clara brincando com a filha deles. Traz a Ana Clara hoje, porque vai ter a lista aqui perguntando por ela e tal. Aí eu disse, tá bom. Ficamos amigos. Isso era agosto. Setembro, começo de setembro, eu vou pra 3ª célula, eu acho. Vem uma moça, crente inconveniente, abre aspas. Tá vindo ela na minha direção, no final da célula. Tudo bom, Carlos? Tudo bom? Olha, Deus falou comigo. Eu digo, e foi? Eita. Foi. O que foi que Deus falou comigo? Chegou uma Suzy assim no teu pé do Chegou ouvido. uma Suzy, que eu não conheço, vou conhecer hoje, disseram. Aí ela disse, olha, Deus falou comigo. Eu digo, que bom. Aí ela disse, olha, Deus disse que tu tem que se inscrever no encontro com Deus. Para quem não sabe, o encontro com Deus é um retiro espiritual que acontece em algumas igrejas.
Aí eu disse, o que é isso? Ela explicou rapidamente, eu disse, tá bom, quando chegar em casa eu vou ver. Ela disse, não, você não tá entendendo, Deus tá pedindo pra você se inscrever agora, eu só posso sair daqui depois que você fizer sua inscrição. Isso, que doideira é essa? Aí Saulo tava lá atrás, do outro lado, ele fazia, aí eu fazia. Aí eu disse, tá bom, eu tinha dinheiro na época, eu disse, eu vou me inscrever, era R$300, se eu não me engano, se eu vou me inscrever, o máximo que vai acontecer é perder a inscrição. Me inscrevi. Mas tá aqui, irmã. Ela, tá bom, Deus te abençoe. Eu digo, amém. Aí ela foi para o lado dela, foi pro meu, fui para casa. Corta para 2 semanas depois, já era o encontro. Corta para o dia seguinte de manhã. Será de noite na célula, dia seguinte de manhã. Mensagem no grupo. Quero fazer minha inscrição no encontro. Quem pode mandar o link? Mensagem debaixo do líder. As inscrições acabaram. Tinha esgotado. A minha foi a última, ou foi uma das últimas. Na noite anterior. Meu Deus do céu. Deus não brinca, não. Fui para esse encontro. Vai, arruma mala, não sei o que. O povo, numa expectativa, eu tava com tanta expectativa que eu disse, esse negócio deve ser o céu do céu, né? Aí eu fui. Quando eu chego no encontro, minha filha, nesse negócio, não pode contar os detalhes, né? Que a igreja diz que a gente não conta para as pessoas poderem ir. Mas eu vou contar o que aconteceu comigo. Okay? Estruturalmente você pode falar, não pode falar as ministrações que há, né? Chego lá na primeira noite, já foi uma lapada. Deus já começou a falar comigo. Eu não ouvi a voz de Deus assim ainda, não tinha esse... Tava em pecado, tava... Enfim, tinha tanta a gente acha que não ouve Deus em pecado, mas... Mas naquele tempo eu não conseguia ouvir como eu uso. Eu não tinha esse hábito, eu não conseguia discernir a voz de Deus. Melhorar, né? Não conseguia discernir a voz de Deus naquela época. E aí tô lá no encontro, à beira-noite, já chorei. Eu digo, menino, que negócio impactante. Aí vai pro segundo dia, outro impacto. E, meu Deus, foi um negócio tão profundo. Quando chega no último dia, já era domingo. Aí eu já estava bem assim, bem balançado. Deus começou a falar comigo a respeito do meu passado, me mostrar tudo isso que eu tinha vivido. Parecia um filme, era uma história que Deus me contava. Não foi pregação do pastor, não foi Deus mesmo, o próprio Deus. E aí, quando a gente está chegando perto do final, já no domingo, tem um momento lá que tem, né, que é um batismo e tal, com o Espírito Santo. E aí, um pastor grandão assim, ele, olha, quem quer... Eu já estava, minha filha, num estado que eu queria qualquer negócio que oferecesse. Eu queria. Eu já tinha me quebrado 50 vezes, eu já tinha ido e voltado. Eu não sabia mais quem eu era, eu já estava tão desgalçado por Jesus, que eu levantei a mão, digo, eu quero esse negócio aí. Eu quero, o Espírito Santo é de Deus. Então eu vou querer. Levantei a mão lá, aí fiquei. Aí, lá atrás, né? E aí o povo tava, né? Esse negócio aí é meio estranho, gente. Eu falo inglês, francês e espanhol, mas essa língua aí é meio... Eu não entendo, não. Aí a gente lá, né? Aí o pastor explicou o que era a língua, né? Disse, olha, são línguas, e quando a gente é batizado no Espírito e tal, aí tem os dons de língua e tal. Aí eu digo, eu cá comigo, né? E tinha quase umas 200 pessoas. Eu era o último, lá atrás era eu. Aí eu pensei, esse negócio não é pra mim. Aí o pastor, na hora, pega o microfone, que Deus faz comigo assim, viu, irmão? É na hora. Eita Deus. E você que tá aí atrás, dizendo que não é pra você vai falar em línguas, é hoje. Aí eu olhei pra trás, só tinha eu digo, oxe, peraí, que negócio é esse? Eu digo, não, foi coincidência. Rapaz, começou, né? Caindo. O negócio, eu pensei, não é doideira. E eu olhava assim, eu dizia, mas eu tava sentindo assim um frenesi, uma mistura de... que tu nunca tinha sentido na vida. Irmão, eu vou falar um negócio que eu tiro onda, eu brincando, parece que eu tinha fumado uma maconha celestial, porque eu tava tão anestesiado. Quem fala em chapação do céu não é o Luiz Hermínio? Vamos chapar, eu fico chapado. Minha filha, eu fiquei chapado. E ele vinha na direção, né? E o povo caindo naquele negócio. Aí quando ele... Não foi na minha cabeça, não. Ele botou a mão cheia de óleo besuntado, minha filha. No meu ventre, quando ele botou a mão. Aí eu disse, normal, né? Eu aqui, ó. Eita, que coisa. Sentindo aquele negócio. Oxe, quando ele botou a mão. Aí eu, caí no chão. Meu Deus, o poder foi um peso de uma glória que eu não sabia o que era aquilo. Na hora eu comecei a falar em línguas. Aí eu queria parar. E minha língua ia fazer assim, ó. E eu querendo parar, outra da língua pra... Eu queria morder o beijo pra ver se eu parava. Não consegui. Uau. Não, fiquei no chão. Batizado. Eu não sei quanto tempo eu fiquei no chão. Foi bom tempo. E aí Deus começou a me mostrar ainda mais profundo o meu passado. E aí Deus começou a me mostrar onde os demônios atuavam na minha vida. E eu tive uma visão, no final, que era um rio
limpo, águas cristalinas saindo dentro de mim. Eu olhava assim, eu dizia, oxi, onde é que tá saindo esse rio tão limpo? E vinha de dentro de mim assim, eu dizia, oxi. E era uma sensação de céu, de paz. E aquele rio saindo, aquela água cristalina. Quando eu penso que não, vem um bebê. Ah, era um bebezinho. Eu digo, oxi, um bebê. Aí eu me agachei para pegar. Isso, com os olhos fechados, espiritual. Quando eu pego o bebê, minha filha, que eu toquei no bebê, o bebê que era tão bonitinho, virou um bebê todo de sangue, com dente assim, os olhos tudo preto. Eu soltei na água. Aí aquele negócio foi embora. Meu Deus, aí Deus disse, isso é um espírito. Aí começou a dizer, a me revelar. O Espírito Santo começou a me revelar. Rio, minha gente. O diabo foi embora. E Deus continuou contando. Olha, Carlos, filho, foi na infância, Moloque entrou na sua vida, esse demônio, e entrou outro demônio, e aí começou mais demônio, e eu fui levado. Então Deus começou a fazer uma retrospectiva. Tem a gente chega no final do ano e faz a retrospectiva. Sim. Deus fez a retrospectiva da minha vida toda, em segundos ali. E eu me levantei daquele lugar com convicção. Ele disse, eu tenho planos perfeitos para você. Tudo que você viveu não é o que eu tenho para você, não é o meu plano. Inclusive esse casamento com o Saulo, eu também tenho planos para a vida dele. E eu preciso que você me obedeça. Não foi um pastor, gente, não foi uma pregação. Olha, é uma convicção. E até hoje eu carrego essa mesma convicção. Muitas pessoas falam, Carlos vai fazer 4 anos. Carlos, tu vai casar? Rapaz, eu quero casar. Vai chegar o tempo. Mas essas coisas não me abalam. Carlos, você vai fazer... Quando chegar o tempo, porque Deus, ele marca na agenda dele o dia de cada coisa. Gente, Deus conhece a quantidade de cabelos que tem na nossa cabeça. A Bíblia fala a respeito disso. Sim, é verdade. E você acha que ele perdeu o controle de alguma coisa? Deus tem o controle de tudo. Amém. Eu creio. Nada saiu do controle dele. Eu creio também. Então eu saí daquele lugar convicto. Eu disse, agora? Eu só pergunto, a única pergunta que eu fiz, como é que vai ser? E a única coisa que ele falou foi, eu estou cuidando. Uau. Volto para a igreja. Antes de entrar na igreja, acontece o culto. A gente tá lá fora esperando o povo para entrar, que entra no final do culto. Carlos, tu já tinha consciência que... Ali já tinha consciência plena. Preciso me separar. Plena. Convicção plena. Que ali era o fim da vida que eu vivia. Verdadeiramente eu precisava viver uma outra vida. Saio de lá, volto para a igreja, tô lá fora, chapado ainda. Gente, eu fiquei doidão. Não vou mentir. Eu nunca gostei de fumar maconha. A gente sabe beber a presença. Então, menino, é um negócio que eu não sei... Irmão, se eu quiser explicar, não tem como. Porque era um negócio tão profundo. E eu tava anestesiado mesmo. Era uma anestesia do céu. Eu tava lá fora da igreja assim, vou dizer, Carlos, é o quê? Zen. E a porta da igreja de vidro, e eu vendo o culto terminar, e o pastor fez o apelo. Quem é que se converte? Saulo. Eu estou cuidando. Saulo vai pra frente do altar com Ana Clara, se converte. Saulo e Ana Clara tá com a mãozinha assim levantada. E eu disse, meu Deus. Eu entro na igreja, aquele negócio, a gente se abraça, tará. Vamos pra casa. Quando chegou em casa, aí eu achei que ele já tinha tido também a consciência, a convicção. Aí eu comecei a despejar nele tudo que eu tinha vivido. E ele assim, ele disse, isso não é de Deus. Meu Deus. Deus não quer separar a nossa família. Nós somos uma família. Eu disse, eita, ele não entendeu ainda. Aí eu me lembrei que, na verdade, eu tinha já levantado a mão, mas não tinha entendido. Foi depois. Que tu sabe que foi um processo pra tu, né? Aí eu disse, eita, e agora? Aí fomos dormir estranho. Olha, foi uma doideira. E eu disse, eu entendo, Saulo, você não entende. Eu não posso cobrar isso de você. Mas eu tô convicto de que é isso que Deus quer. Poucos dias depois eu saí de casa numa palavra de Deus que eu nunca tinha lido a Bíblia. Deus falou pra mim, você vai sair da tua casa e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Meu Deus. Eu disse, Saulo, eu vou sair de casa. Encontro uma amiga, que na verdade não era amiga. Ela era diretora do projeto social que eu era voluntário, enquanto espírita ainda na época. E a gente se encontrou, mas eu comecei a contar tudo a ela. Ela fez, olha, eu comprei um apartamento em agosto, mobilei todo. Um apartamento numa área de luxo, em Recife, Boa Viagem. Apartamento bom, home service, 2 quartos. Lindo apartamento, um brinco. Ela mobiliou todo, até panela tinha no apartamento. E ela disse, Deus, você pode estranhar, eu não sei o que você vai achar disso. Você sabe que eu sou casada? Eu digo, sei. Ela disse, mas Deus falou comigo, eu perguntei, fiz prova. Eu digo, eu sou doida, não é possível. Deus está mandando entregar a chave nas suas mãos. Para você morar o tempo que você precisar. Eu saí do apartamento que eu morava com Saulo, com uma mala. Minha família esculhambou. Você endoidou, fizeram lavagem cerebral na sua cabeça. Você não está com o juízo perfeito. Como é que você abandona a sua família? Olha, foi uma perturbação na minha cabeça. Mas eu estava convicto de que era aquilo que Deus queria. Saí de casa mesmo debaixo de tudo isso. Fui para esse apartamento com as minhas malas. Quando estou no meio do caminho,
Deus me deu uma palavra, os tesouros de Acã. Aí eu disse, o que é os tesouros de Acã? Vou pesquisar o que é os tesouros de Acã. Aí Deus falou, você não vai levar nada do seu passado, porque eu faço nova todas as coisas. Vou eu pro monte com essa mulher que me deu a chave do apartamento. Essas malas, todas as minhas roupas, ternos caros, notebook, queimamos tudo. Meu Deus. Deus disse, queima As tudo. carroças, queima tudo, as pontes, os bois. Quando clandestino, eu digo, só o Senhor é Deus. Só Porque eu vou entende, dizer, só quem vive. entende quem viveu, Só entende que quem teve vive. que fechar todas as portas, É isso, não olhar pra trás é isso. e sair. E eu fui, queimei tudo, saí de lá com uma bermudinha, uma camisa regata, descalço. Em sandália eu fiquei. Aí fui pro shopping com ela, a gente comprou uma roupa, fui pro apartamento e comecei a ver ali a vida. E todo dia eu chorava. Eu disse, o que é que eu vou fazer? Aí eu disse, bem, pelo menos eu tenho minha empresa, minha profissão, vou trabalhar. Aí Deus, você vai me entregar tudo. Por completo. E eu entreguei. E naquele mesmo tempo, era o tempo de renovar a franquia. E que estava custando 40 mil reais. Eu ligo pro pessoal. E a menina vem com a notícia de que eu tinha ganho a renovação da franquia gratuita. Por conta dos resultados, você é alguém que a gente quer por perto, para crescer junto, como sócio, parará. Eu disse, pô, tu não sabe o que é que eu vou te dizer. Deus me mandou entregar a franquia. Ela disse, como assim? Eu disse, isso que você escutou. E eu não posso desobedecer, eu agradeço de verdade, assim, muito. Vocês foram muito importantes para mim, por mim eu permaneceria. É a contragosto, pode acreditar. Eu queria ficar. Mas eu não posso viver a metade daquilo que Deus tem para mim. Eu preciso viver a completude. E Ele tá dizendo que é para entregar. Aí cá comigo eu pensei que Deus ia deixar eu voltar a trabalhar com relações internacionais. Ia ganhar bem do mesmo jeito. Aí Deus disse, não. Você vai pro projeto social. Eu disse, no Ibura. Mas eu já ajudo, porque ele não tem nada. Eu que levo dinheiro, eu que levo alimento, que as crianças lá não tem nem... É boca abrindo, boca fechando. Não tem o que comer muitas vezes. É para lá que você vai. Quando cheguei nesse projeto, o projeto movimentava pouquíssimo dinheiro por ano. Por ano. Eu digo sempre 5 mil, mas eu não tenho uma ideia, porque era pouco dinheiro. Por ano? Por ano, era dificuldade que Meu Deus passava do muita. céu. Sabe? Quando eu chegava lá com uma cesta básica, as meninas faltavam chorar, as voluntárias choravam mesmo. Porque não tinha. Esse era outubro de 22. E aí eu disse, tá bom. Eu falei com ela, disse, olha, Deus tá me mandando, ela, se é de Deus, vamos. Aí eu também mergulhei. Eu disse, é pra ir, meu filho, vou mergulhar logo, porque senão eu vou ficar pensando no passado, vou ficar pensando em tudo isso, era muita pressão. E eu comecei, eu chegava na comunidade de manhã, só saía de noite. Domingo a domingo. Aí comecei. Outubro, novembro, dezembro, em janeiro eu assino o primeiro contrato. Uma PPP, uma parceria público-privada com a prefeitura, 65 mil reais por mês, para atender 100 crianças de 2 a 4 anos, formato creche integral, na comunidade. Que a bênção estava sobre você. O processo já tinha começado e tal, eles já tinham visitado lá, mas não tinha andado ainda. Eu dei andamento, o negócio foi tão surreal. Veja que coisa linda de Deus. A gente precisava de um arquiteto específico, que faz esse tipo de... Não é todo arquiteto, nem engenheiro faz. É esse tipo de arquiteto que tem especialização nisso, que fazia um documento, que eu nem lembro mais o nome agora. Tinha que ser ele. A gente procurou, a gente rodou, perguntou todo mundo que conhecia, ninguém tinha. Entro eu no Uber, desesperado, porque só faltava esse documento pra gente fechar essa parceria, assinar os contratos, fazer as coisas todas. Quando eu entro no Uber, eu falando, Zaira, não consegui, fulano, não consegui. Eu também não consegui esse documento. Aí eu falei o nome do documento, disse a situação, mas rapaz, esse documento, que coisa difícil. Por que tão difícil assim? Tem uma pessoa que faz isso. E o Uber é lá. Aí, desligo a ligação. Aí ele, eu posso falar com o senhor? Aí eu digo, pode, meu filho, liga, vá. Tava tão impaciente já. Digo, se for alguma coisa de Deus, vai ver. Que seja algo bem potente, viu, Jesus? Se for um recado do senhor. Ele disse, eu sou arquiteto e eu faço esse tipo de projeto. Eu digo, o senhor pode repetir, por gentileza? Eu acho que eu não entendi. Eu sou arquiteto, eu trabalho para a prefeitura de Cabo Santo Agostinho. E quando eu venho para cá, para Recife, eu boto o Uber, porque eu não gasto a gasolina, eu economizo minha gasolina. Aí peguei sua viagem, mas eu faço justamente isso aí, lá para a prefeitura. Aí eu disse, fulano, eu não sei nem o que dizer. A gente deu tanto glória a Deus Deus acabou de mandar a providência. E o homem era crente. Eita. Aí foi aquele manto no carro, deixei, ele lá era cheio. Eu digo, eita, meu Deus, glória, ainda vai ter o documento, moço.
Aí vamos falar em língua, vamos um documento que a gente tá precisando com muita urgência, homem. Aí passou, ele fez o documento, tudo certinho, fomos aprovados, passamos. Começamos a receber o recurso, modificamos a casa inteira, fizemos uma reforma que você não diz que era casa, para poder atender as crianças. Abrimos, começamos a atender as crianças da comunidade. Meu Deus, que alegria no coração. Aí projeto para curso em cima de curso para mulheres. Cabeleireira, extensão de cílio, massagem modeladora. Olha, tudo que você imaginar de curso a gente botou. Porque a criança estava na creche, a mãe estava estudando para ter uma profissão, para ter uma renda fora do benefício social. As vovós, que não tinha pessoa idosa na comunidade, é peso morto. Não, tem que ter um projeto para idosa. As bichas vão ficar onde agora? Alugamos uma outra casa. Isso, recurso foi chegando. E eu metendo a cara na internet. Gente, recurso, gente, vamos doar, empresários, não sei quem, fulano. Aí edital, nunca tinha feito, nunca tinha escrito projeto na minha vida. Comecei. Ganhamos um edital 100 mil. Investi agora em jovens, de 10 a 17. Aulas de violão, teclado, bateria e canto. Puxa, massa por um ano. E agora? As vovós, eu vontade de fazer projeto para vovó. Ninguém queria. Uma vez eu fiz uma mentoria e o cara disse assim, é uma realidade que eu vou falar agora, é duro, mas ninguém quer investir em velho. E eu disse, aquilo me dilacerou por dentro. Eu disse, pois alguém vai ter de investir. Pois alguém não teve que investir, foi 200 mil. Nós tiramos todos os conselhos. A creche hoje tem toda a documentação para receber qualquer doação internacional, participar de qualquer edital. Tudo que você imagina. Tem também. Tem mais do que você pede. E aí conseguimos esse recurso, 200 mil, para investir num projeto de 1 ano para pessoa idosa. E o projeto foi bombando. E todo o nosso currículo cristão. A criança chega, devocional, depois café da manhã, sexta-feira culto para a família. A, de Abraão. B, Betseba não, que besteira. Boaz. B de Boaz. C, Cristo. E assim as crianças lá é lindo. Aí quando chega no J, Jesus de novo. Isso, é porque o Cristo ficou lá atrás. E aí a gente foi crescendo nisso, ensinando as crianças e evangelizando as crianças. Sexta-feira, culto para a família. E o povo se convertia, um caim endemoniado. O povo com as tornozeleiras entra, converte. Olha, pense no milagres, prodígios e maravilhas. Gente sendo curada de coração, de vista, de tudo que você imaginar lá no projeto. Crianças que entram com autismo, grau 3, não verbal, sai falando, andando. Gente, coisas assim. Quando eu falo, as pessoas... Se você não está vivendo o evangelho, se você não vê milagres, prodígios e maravilhas, porque aonde a gente chega, o reino é instalado. Aleluia. Você é embaixadora do reino de Deus. Meu Deus, eu creio. Há de haver milagres, prodígios e maravilhas aonde você pisa. Amém. A manifestação da glória de Deus é assim, gente, porque o reino de Deus é de poder. Aonde Jesus passava, Aleluia. ele alimentava com pão, mas ele curava enfermos, cegos. Pessoas começavam a escutar, ouvir de volta. Porque o reino é feito de poder. Verdade. E aí a gente começou a ver, assim, eu mergulhando naquele universo, foi uma loucura total. E hoje eu estou aqui, contando para vocês essa história. Aí a gente virei missionário, né? Me deram o título de missionário. Que também é uma história engraçada. Porque eu não queria. Porque eu olhava para os missionários e eu achava tão sofrido. Eu não vou mentir, não pode, né, gente, que eu sou crente. Eu olhava, irmão João, para um missionário, eu dizia, meu Deus, é muito sofrimento, cara. Esse cara vai pro campo, fica esperando alguém mandar um dinheirinho para comer, o pobre, não quero não ser missionário, não. Aí fiquei relutando. Aí Zélia dizia, olha, você vai ser missionário. Eu, tá bom, já sou já, tá bom. Aí teve um dia que ela me pegou numa sala lá, a gente conversando. Eu disse, Ana, pai, vamos fazer não sei o quê, tem outro projeto que eu tô ainda. Ela fez, mas antes de você ir embora, eu vou lhe pegar uma lata, um negócio de óleo, dando na minha cabeça. Você agora é missionário, para a glória de Deus. Tá ungido, selado. Eu digo, meu Deus, e é assim, ela assina aqui o livro. Eu digo, meu Deus, um livro, é? Eu assinei, ela tem uma carteira, né, e tudo mais. E aí é isso, virei missionário.